Muito boa tarde, amigo internauta. Você que nos acompanha de casa, o videochat do Tempo Online sobre o Enem, a série que foi começada ontem, foi iniciada ontem com o primeiro videochat, falando, dando dicas para as pessoas que vão fazer esse teste importante que acontece no fim dessa semana. Hoje nós vamos conversar com o professor Adriano Trindade, que é professor de Geografia do Colégio Arnaldo. Ele está diretamente envolvido no trabalho que a escola vem desenvolvendo para preparar seus alunos para o Enem. Ele é formado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais e Adriano é pós-graduado em Comunicação, Mídias, Linguagens e Tecnologia pelo UniBH e, além disso, especialista em Geoprocessamento e Análise Ambiental pela Universidade Federal de Minas Gerais. Conosco também a repórter da Editoria de Cidades do Jornal Tempo, Fernanda Nazaré Assis. Professor, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Fernanda. Boa tarde, alunos que estão em casa aí na ansiedade, se preparando para o Enem. Depois de não só um ano, mas de uma vida escolar, vai ser avaliado por um teste nesse final de semana. E as dicas que eu vou passar hoje aí são dicas sobre a elaboração de uma boa prova, ficar atento nas questões, nos itens. Eu vou detalhar um pouquinho para vocês como que é a formulação das questões do Enem. Eu vou também trabalhar um pouquinho com vocês, vou explicar o que é o TRI, a lógica de construção de questões do Enem, um pouquinho sobre competências, habilidades, eixos cognitivos. Eu espero com essa entrevista hoje aqui ajudar vocês a deixar muito mais tranquilo para essa prova. Professor, uma dúvida e uma preocupação dos estudantes que eu tenho conversado tem sido a questão da diferença da avaliação da nota do Enem de um vestibular tradicional para o Enem. Porque tem uma explicação diferente não é por quantidade de respostas corretas, e parece que sim, se a pessoa acertou a pergunta mais próxima da verdade ou não. Como é que é essa questão da pontuação da qualidade? Parece que a prova é avaliada pela qualidade, não a quantidade de acertos. Como é que está sendo esse método? E os alunos, eles têm comentado isso também com você? Tá, eu vou esboçar um pouco sobre a perspectiva de um processo seletivo tradicional e a modalidade que é explorada no Enem. O processo seletivo normal, geralmente, ele trabalha com a tendência de selecionar os melhores candidatos mesmo. Ele trabalha, geralmente, numa perspectiva gaussiana. Vamos supor, por exemplo, a UFMG, antigamente, ela adotava, por exemplo, 64 questões na primeira etapa. E, por exemplo, a maioria dos candidatos para um curso fazia lá 47 questões, mas os selecionados eram que faziam 49, 50, 52 acertos. Isso dependendo do nível de concorrência do curso. Bom, já a prova do Enem, ela é uma prova elaborada para avaliar o ensino médio. E, além de avaliar o ensino médio, ela também pode ser utilizada como processo seletivo em algumas universidades públicas. Algumas adotam totalmente o Enem, e outras adotam parcialmente o Enem. No caso específico da UFMG, ela adota parcialmente o Enem. E como que é feita essa avaliação? Bom, é bem diferente, né? A prova do vestibular tradicional é cheia de pegadinhas, ela te induz ao erro, até porque é uma prova seletiva. Já na prova do Enem, não. A prova do Enem é o seguinte, cada questão é uma prova diferente. Cada questão é chamada de item. E para esse item, tem lá um suporte, que pode ser uma charge, uma figura, um texto, uma reportagem, um artigo, um recorte literário, é um suporte da questão. Ele não está ali para enfeitar, não, porque, na verdade, a teoria da resposta ao item. Inclusive, é lógico que os conhecimentos, principalmente na elaboração de propostas, que é um dos eixos cognitivos do Enem, isso recorre aos conhecimentos aprendidos na escola. Não significa que também todos os conhecimentos para elaborar o item estão na questão. Bom, mas também lembrando que aquele item ele não está para ser desprezado. Esse item, ele tem muita... Qual que é a diferença mais gritante na questão de comparar com uma questão tradicional do vestibular e com esse item? O que os candidatos podem esperar na hora de resolver esse item, que eles podem ter não estudado ou então não ter alertado para isso na hora que prepararam a prova e pegaram simulados de universidades? O que às vezes pode surpreender nesse item de diferente de uma questão tradicional? Então vamos lá nas opções. A prova do Enem sempre vai ter 5 opções. Tem um item e 5 opções para você assinalar a alternativa, geralmente a correta. Geralmente não, é sempre para analisar a situação proposta. E aí o que acontece? Existem 2 tipos de questões.
Né? No Enem não existe aquela questão que mais se... Assim, é um grande problema que muita gente interpreta, não existe a alternativa mais correta e a menos certa para responder a questão, não. Por exemplo, existe a alternativa que se adequa à situação problema e existe a alternativa que não se adequa à situação problema. Então, por exemplo, numa questão, tudo que pode estar falando nas alternativas A, B, C, D e E são coisas que podem ser verdadeiras, porém não se adequa ao item da questão. Eu vou dar um exemplo de questão dessa linha, pode ser? Na prática eu acho interessante. Bom, então eu vou pegar um material que eu trabalhei com meus alunos em sala de aula, né? A gente trabalhou com competências e habilidades, então eu peguei uma questão do Enem que trabalhava, ela é questão textual, até escolhi uma questão textual para não ficar comprometida a questão da reprodução das imagens, da figura e tal. Então a questão, ela vai trabalhar assim, olha, nestes últimos anos, a movimentação da produção de milhões de toneladas de soja tem requerido cada vez mais velocidade com qualidade e baixos custos, pois o frete é um componente importante no preço final dos produtos agrícolas. Pode-se mesmo afirmar que a distribuição seletiva de grandes sistemas de transporte tem provocado profundas transformações no uso do território brasileiro. Bom, aí é o seguinte, assinale a alternativa que apresenta um título adequado ao texto. Então, por exemplo, o título que adequa é esse aqui, olha, a organização do espaço geográfico é um fator importante para o aumento da competitividade no setor agroindustrial. Então, esse item se adequa à questão, mas as outras afirmativas, elas contêm conteúdos, né, vamos falar assim, temas que são verdadeiros, porém não se adequam à questão. Né, por exemplo, eu vou ler uma letra C aqui, o crescimento do agronegócio tem provocado fortes impactos geoecológicos no espaço nacional. Tem provocado? Sim, só que esse item não se adequa à resolução da questão. Acho que isso se encaixa num problema que a gente nota, que é um padrão, eu acredito até, em meninos que estão na escola, que saíram da escola, e até nos que estão na faculdade também, a gente nota isso nas provas de seleção que a gente faz. A capacidade de ler e de entender o que está lendo, ela existe, mas a capacidade de compreender o conteúdo é que às vezes ela fica comprometida. A pessoa, ela lê, ela sabe o que ela leu, ela consegue decifrar aquele código, mas ela não compreende exatamente o que aquilo quer dizer. Isso é muito comum, né? Até inclusive no dia a dia. Isso interfere no resultado, afinal de contas, que o aluno vai obter no Enem? É isso que vai interferir mais, a capacidade que ele tem de interpretar ou não a questão? Bom, esse tipo de questão que eu trabalhei agora são as questões que têm maior nível de... Não vou falar de erro, né? Na verdade, o Enem a gente não trabalha com erro, vamos falar que ela existe maior nível de discriminação dos candidatos. Então, esse tipo de questão, geralmente, né, em termos de habilidade, é ela que vai ser uma questão chave para selecionar um candidato para uma universidade com maior grau de concorrência, né? Ao invés de outras questões, por exemplo, que elas têm todo o suporte para resolver dentro da própria realidade. Bom, mas aí nos itens, né, nas opções de resposta, elas têm dois nomes, né? A opção que pode ser a correta ou a que se adequa ao item, ela é chamada de descritor do conhecimento. E esse descritor do conhecimento, ele tem uma conexão direta com a matriz curricular do Enem, ou seja, que seria uma espécie de edital, mas a gente não chama de edital, é uma matriz curricular. Sim. Com as diversas competências de áreas e habilidades das áreas. Tá? Por exemplo, meu caso específico é Ciências Humanas e suas tecnologias, né? São 6 competências diárias, né? E com 30 habilidades diferentes. Tá? Então não existe, desculpa interromper, mas assim, não existe mais aquele raciocínio de que, assim, abrir o caderno de biologia, agora o caderno de química. As questões são, os itens são interdisciplinares? São. E eu vou numa perspectiva que vai além. Por exemplo, eu cheguei a participar do curso de elaboração de itens lá em Brasília, né? Eu não pude ser cadastrado porque, na verdade, eu não sou professor mais em escolas públicas, né? Eu cheguei a ser professor na rede aqui de Contagem e tal. E, obrigatoriamente, para ser elaborador de itens do MEC, você tem que estar Você pode estar na rede privada, mas você pode estar vinculado à escola pública. Então, quem faz a prova do Enem realmente são professores divididos, espalhados aí pelo território brasileiro, até para não ter um certo regionalismo da prova, né? Contemplar o Brasil diante das suas diferenças regionais, diante das suas diferenças... Tá de linguagem, né? Costumes, linguagem. Até questão de linguagem, né? Quando coloca, por exemplo, uma palavra popular lá da região norte do Brasil, por exemplo, ela vai vir no item discriminado, tal palavra naquele... Igual, por exemplo, bala. Bala aqui na região sudeste, para a gente, pode ser bala de doce, né? Mas chega lá no Nordeste, bala de doce é chamado de bombom. Né? Então, você tem que, por exemplo, esses significados que mudam regionalmente, geralmente eles também são explicitados na questão. O sorvete também, né? Sorvete no palito, sorvete de bola, né? Tem
estados que tratam o picolé como sorvete, aqui para nós é picolé. Isso, por exemplo, na prova de linguagens, eles colocam muito isso, né? Mas com essas explicações para compreender. Até, por exemplo, a prova ela é um instrumento de conhecimento, né? Então, até é um momento que o estudante sabe da heterogeneidade que existe dentro do território brasileiro. Bom, nós já temos várias perguntas aqui de internautas, eu vou começar a ler algumas, professor, fica também à vontade para responder. A Carolina, aqui de Belo Horizonte, ela nos mandou uma pergunta: quais são os assuntos referentes e atualidades, assuntos referentes a atualidades que provavelmente cairão no Enem 2011. Isso cabe esse tipo de questionamento? Tem como fazer esse tipo de distinção? Vai cair sobre o Gaddafi, vai cair sobre chuva? Bom, dá para fazer esse tipo de inferência. Já se tem essa notícia, se tem essa informação de o que de atualidade que vai cair? Não. Deixa eu explicar, né? Geralmente as questões elas são cadastradas lá no sistema do MEC até mais ou menos no mês de abril, mês de maio. Na área de redação eu não sei como é que funciona muito bem, mas, por exemplo, na área de ciências humanas e tecnologias tem mais ou menos essa época. Então, o que acontece, né? Tem gente lá, o professor, vai cair, por exemplo, a Líbia, Gaddafi. Bom, a questão ela foi elaborada sem o processo ter avançado. Sem o conflito geopolítico está acontecendo, né? Ele não estava em pauta, não estava na mídia, na imprensa, por aí vai. Mas, geralmente, esses conteúdos de atualidades, né, são inerentes a todas as áreas do conhecimento, não somente a ciências humanas e suas tecnologias, eles são correlacionados com o cotidiano das pessoas, com a realidade brasileira e dentro de uma perspectiva socioambiental e solidária. Levando em conta a data em que eles foram, então, cadastrados. É importante contextualizar isso. Depois de maio, os acontecimentos depois de maio, abril, não vale muito a pena reforçar, procurar os acontecimentos para essa edição do Enem, eu acredito que não, sabe? Porque as questões também, né, elas passam por um pré-teste. E esse pré-teste, a gente, né, nós que somos elaboradores de itens, no caso eu não sou mais, mas quem é elaborador de itens, a gente não sabe onde que esse pré-teste ele é realizado, mas eles são realizados nas escolas federais de ensino médio, né? Por exemplo, Colégio de Aplicação em Viçosa, alguns Cefetes espalhados pelo Brasil, Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, né? Então elas são pré-testadas e aí que elas vão ser cadastradas no banco de questões do Enem. Aí você fala assim, as questões não são originais? Gente, é um mundo tão grande de questões e a prova é montada num arranjo, num modelo matemático tão perfeito que mesmo a questão do sigilo da prova, ela não interfere no modelo de avaliação do TRI. Tá? Até as pessoas têm que entender muito o TRI, né, que foi um caso, não sei se você se lembra. Como é esse sistema de avaliação? Bom, aí daqui a pouco eu explico, eu entro nessa pauta. Por exemplo, as pessoas às vezes não conhecem o sistema de avaliação do TRI, né? Por exemplo, quando teve a prova anulada em função lá do caderno amarelo ter sido impresso de forma equivocada no ano passado e tal. Né? Aí uma juíza lá do estado do Ceará, né, ela queria anular o Enem em nível nacional, mas na verdade ela achava que provas diferentes, né, selecionariam os alunos de formas diferentes, né? Mas uma prova que não é baseada só em conteúdos, mas que é baseada em competências e habilidades, né, essa prova ela é nivelada. Então, né, em função dos eixos cognitivos, das competências e habilidades, é possível fazer uma prova diferente, mas com o mesmo grau de dificuldade. Até porque o Enem ele é aplicado de formas diferentes. Né? Por exemplo, até na sexta-feira da semana, eu acho que é a inscrição do Enem para quem está no sistema prisional. Isso. Ela foi estendida até o dia 17. Foi estendida até o dia 17. Então, a prova que é aplicada no sistema prisional, ela tem o mesmo nível de dificuldade da prova do Enem normal. Ela vai trabalhar com os eixos cognitivos, com as competências, com habilidades, só que os itens que vão estar lá, as questões, vão ser diferentes. Tá? E, de certa forma, as pessoas que tiverem feito a prova do Enem aqui, a prova perdeu o sigilo, vai interferir nessa prova do sistema penitenciário? Não. Tá? E uma coisa que eu também não sei como que está sendo aplicado, não sei se vocês têm acesso, já tiveram essa informação, também o Enem, eles estavam com um projeto, né, de aplicar em outras unidades fora do Brasil. Eu não sei se, até particularmente eu não acompanhei as notícias, para ser aplicado para algumas escolas para filhos brasileiros que tem no Japão, né, e para brasileiros que estão em Nova York, né, a grande quantidade de brasileiros. Isso seria nessa edição já 2011? Mas eu não acompanhei essa notícia, até por conta dessa possibilidade que o TRI tem, né? E, por exemplo, já para o ano que vem, cria-se uma expectativa de o Enem acontecer 2 edições por ano, né? Ele ser um exame compulsório de 2 em 2 anos, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, e o aluno ali, ele aumentar o seu rendimento, né? E se inscrever, igual esses outros exames que existem internacionais aí,
TOEFL, Cambridge, né, que eles, por exemplo, vem uma prova lá da Inglaterra para você fazer aqui, e ela está com o mesmo nível do que o candidato que está fazendo na Alemanha. Esse Enem 2 vezes por ano, se for realmente acontecer, você acha que isso pode ajudar no estudo, né, do candidato? Ele pode ter mais embasamento, mais conhecimento da questão da prova? Ou você acha que às vezes pode ser um excesso, pode causar algum problema? Bom, eu acho que é o seguinte, a questão é compreender a lógica das questões do Enem, né? Como que funciona o sistema de competências e habilidades, como que você vai chegar no descritor, que é a opção correta da questão, ou então a que se adequa ao item, e como você vai eliminar as outras que estão ali para te distrair, de tanto que elas são chamadas de distratores do conhecimento. Então, a alternativa correta ou que se adequa é chamada de descritor do conhecimento. Então, quanto mais, né, quanto mais a pessoa fizer treinos mesmo de questões do Enem, mas não é aquele treino, acertei tantas, errei tantas, não. Volta, vai lá na matriz curricular do Enem, no site do MEC tem lá quais habilidades se referem a cada questão, principalmente na primeira prova modelo que saiu, né, quando o governo anunciou o novo Enem, que ele soltou lá 10 questões por área diferente, tem lá cada habilidade de cada questão. Então, é uma nova, isso é o meu ponto de vista, né, encarar essa prova é uma nova perspectiva na educação, porque a gente sempre trabalhou em selecionar o melhor, né? Uma boa universidade é a que mais discrimina, que seleciona os candidatos e tal. Mas essa prova do Enem ela tem esse caráter misto, né? É aferir o nível de conhecimento, o ensino médio no nível brasileiro e trabalhar com a perspectiva de competências e habilidades. Então é bem diferente. Mas respondendo... É uma era, desculpa ter interrompido, mas é uma era diferente no que diz respeito à forma de testar o aprendizado, como você está falando, mas mais porque as escolas hoje elas estão priorizando a análise subjetiva também, além da análise objetiva. Bom, eu vou falar... Principalmente de textos, principalmente da história especificamente, que eu acho que é história, geografia, que é a sua área de conhecimento. Bom, na verdade a gente fala em área de conhecimento, mas, por exemplo, eu vim do modelo de educação que era aquela educação vertical, né? Eu tinha uma prova lá de geografia, eu pegava, li o livro de geografia pra caramba, era a minha única fonte, eu ia estudar para biologia, era aquela minha única fonte, hoje a gente tem o conhecimento, né? Ele está aí disseminado pelo mundo, né? Então você tem acesso à internet, nos tablets, e celulares, smartphones e por aí vai. Então o conhecimento ele já não é um problema mais. A questão toda é que o Enem vai fazer o seguinte, diante de todo esse conhecimento, como que você vai articular esse conhecimento? Esse conhecimento agora ele não é um conhecimento vertical, ele é um conhecimento em rede. É como o aluno ele vai compreender essas várias informações que ele tem acesso. E o aluno próprio, ele vai criar as suas conexões. A partir da quantidade de conexões que ele criar, é que ele vai se dar bem nessa prova do Enem. O Marquinhos está perguntando aqui, o Marquinhos de Piracema, na sua opinião, qual pode ser o tema da redação desse ano? Tema de redação? Bom, eu não quero ser escatológico, não, porque eu, particularmente, eu não sou um professor que trabalha com redação, Marquinhos. Então, algumas coisas são importantes, né, como a análise de corrupção, né, as redes de economia solidária que vem se desenvolvendo no Brasil como uma alternativa à globalização, à ampliação dos mercados, os arranjos produtivos locais da sociedade como uma alternativa para sanar os problemas da economia de mercado, né? Na verdade, o tema, né, isso é o ponto de vista, é lógico que você tem que ter o tema ele vai ser avaliado em função da sua capacidade argumentativa. Então, eu não sou professor de redação, mas em função do tema, e pensando na lógica do Enem, que é uma lógica de rede, antes de começar a redação, faz um mapeamento de quais ideias, de quais palavras, quais temáticas que estão relacionadas àquele tema, para depois você elaborar uma proposta e desenvolver sua capacidade argumentativa. Então, eu acho que a todo momento você está no meio É ruim que a gente sempre... Eu lembro quando eu fazia concurso, eu estava lá fazendo uma questão, eu lembrava lá do tema de redação e eu sempre anotando a palavrinha que me remetia. Às vezes eu lembrava de alguma outra coisa. Depois que eu montava, quase que não vou falar um quebra-cabeça não, mas é um Lego, que me dava muitas possibilidades. Uma dica boa, então, para o aluno seria, conforme ele vá pensando sobre o tema, ele vai anotando as palavras como se fosse um guia da redação. E conforme ele for escrevendo, ele vai olhando esse direcionamento que ele foi pensando pelas essas palavrinhas, para ele, às vezes, não perder um raciocínio na hora que ele está fazendo um parágrafo e ele quer colocar uma coisa no final, chega no final ele esquece o que era. E também selecionar os principais ganchos de argumentação, utilizar bem as palavras, como comparando,
comparando não, né? Para comparar, para contextualizar, mesmo opinião, tem que tomar cuidado como vai ser remetida essa opinião, tem que ter um embasamento. E o risco, até para não correr o risco de ele se perder, né? Porque alguns assuntos têm uma gama imensa de opções para você falar, de argumentos para você utilizar. Se você quiser usar todos, você acaba se perdendo e não segue uma linha de raciocínio, né? E quem quer se preparar bem para a redação, igual o Marquinhos preocupado com o tema, né? Uma dica também que seria útil ou não, às vezes poderia ser perda de tempo, ele ficar atento a atualidades, a assuntos que estão percorrendo a mídia. Não, eu acho que pode ser tema do Enem? Não, eu acho que agora saber qual é o tema é muito complexo. Eu recomendo para o Marquinhos fazer o seguinte, buscar na internet mesmo o que foram redações bem avaliadas por professores de diversas partes do Brasil. Como que foi construída a capa? Textos bons, bem construídos, isso é fácil de achar, né? Bem construídos, e ele vê, olha, esse texto aqui tirou a nota 10 porque ele explorou tal capacidade argumentativa, tal. E ver, né, analisar nos textos que ele já fez, né, o que ficou penalizado no texto dele. Bom, em termos de tema, né, todo mundo pensa no tema mesmo, qual vai ser o tema de redação. Então, a gente pode, tudo que está em foco, né, por exemplo, a questão, eu particularmente, então, como eu sou das ciências humanas, eu tenho, né, uma tendência a levar para o meu lado, mas se for para outras áreas do conhecimento, né, por exemplo, as manipulações genéticas que têm acontecido, por exemplo, a descoberta de uma cura para o câncer, por exemplo, se isso é ético ou não é ético, se é homem brincando com Deus ou não, né, por exemplo, as células que eles misturam genes de animais, de porcos, de bois, para fazer uma célula para tratamento, até mesmo com o vírus do HIV, né, porque ele tem a capacidade, ele tem uma capacidade de infiltrar nas células, né, então são temas que vão ser para diversas áreas e ele tem que ter um posicionamento, né, então... Mais importante do que ficar especulando o tema é procurar análises de redações anteriores que foram bem avaliadas. Para ver o que é o certo a fazer na hora de escrever. Com certeza. Me parece indiscutível que o aluno hoje, para se preparar para uma prova como o Enem, ele não pode só ter o conhecimento formal, ele precisa também assistir televisão, ler jornal, ter a base de conhecimento geral também, né? Sempre elaborar propostas, né? E a gente acha que não, né? Por exemplo, na prova de ciências da natureza, né? Que já não é minha área, todo mundo fala assim, Adriano, você é da área de ciências humanas, mas, por exemplo, tem profissionais da área das geociências que elaboram questões de ciências da natureza. Então, os temas, eles são transversais, eles vão por todas as áreas. Por exemplo, um conhecimento que todo mundo acha que é da geografia, né, que a gente tradicionalmente estudou na escola, que foi a cartografia. A cartografia para a geografia é uma linguagem cartográfica. Então, a linguagem cartográfica na prova do Enem, ela é apropriada, que ela tem um modelo matemático, ela é apropriada na prova de matemática. Por exemplo, ano passado teve uma questão lá que pedia coordenadas geográficas, latitude, longitude. Tá? Então, o conhecimento, ele não é aquela coisa mais compartimentada, história, geografia, física. Não é tão linear, né? Ele é um conhecimento em rede, é um conhecimento horizontal. A Luísa Diniz pergunta o seguinte, é verdade que o sistema do Enem sabe avaliar quando as questões são chutadas? Tem isso? Tem sim. Não é que é chute, né? Vamos pensar, numa prova de 6 milhões de brasileiros. Quantos foram inscritos? 6 milhões? 5,3, né? 5,3 milhões, mais ou menos. 5,3 milhões de brasileiros inscritos, né? Então, ela não vai falar que sabe como que é chutar. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma questão aqui, eu vou ler uma habilidade, por exemplo, a habilidade da própria questão que eu trabalhei, né, que é agora com vocês da agricultura. A habilidade dela é a habilidade 18, na matriz curricular de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, que está aqui, ó, analisar diferentes processos de produção e circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. No caso da questão, ela trabalhou com circulação de riquezas e implicações socioespaciais, no caso da organização do espaço agrário brasileiro. Sim. Bom, mas essa questão é a habilidade 18. Podem ter 3 questões com a habilidade 18. Só que elas vão estar em 3 diferentes eixos cognitivos com grau de dificuldade diferenciados. Então, por exemplo, ele acertou com o eixo cognitivo com maior grau de dificuldade, não, né, com maior nível de discriminação, mas errou, né, por exemplo,
do nível mais básico, do nível intermediário, né, o sistema ele não vai atribuir a nota total porque ele não desenvolveu aquela habilidade na sua totalidade. Não é que a questão mais fácil ele não vai entender como um chute, é porque para construir aquela habilidade você teve que passar por um processo de construção. Pelas primeiras. Seria uma quebra de padrão na resposta do aluno. Isso, porque o aluno para chegar naquele nível de habilidade ele teria que ter passado por outros eixos cognitivos. Esse é o aluno que marca aleatoriamente ou marca seguindo um padrão de letras para tentar acertar o máximo e o sistema tem como mais ou menos reconhecer isso? Tem sim. E o curioso é isso, até porque, né, depois o candidato, inclusive, vai lá, marca uma opção só, essas coisas todas, né, o sistema ele cerca isso. Então o padrão não é o padrão assim, marcar uma letra A, depois a letra C e letra B. Não seria esse padrão por ordem de letras, e sim pelo padrão de conhecimento, do nível de conhecimento cognitivo do candidato, né? Se ele atingir uma questão muito difícil, né, mais complicada de interpretar e uma fácil ele errou, aí para ele ter entendido aquela mais difícil, ele teria que fatalmente acertar aquela fácil. Não significa que ele vai perder toda a nota não, mas quanto mais vezes o sistema encontrar isso, provavelmente ele vai identificar esse erro na prova do candidato. Tem uma pergunta aqui interessante do Vanildo Elias, mas eu vou ler ela, primeiro eu vou ler uma de um colega, seu professor também, chama Marden de Pádua, aqui de Belo Horizonte. Ele diz que é professor de História em alguns pré-vestibulares. Ele queria saber a sua opinião, professor, sobre dois aspectos. O primeiro deles, 90 questões por dia. Isso não é um absurdo? Se sim, quantas questões você considera o ideal? E a segunda questão dele, eu já faço de uma vez, é quais as mudanças você acha que o Enem tem provocado no ensino das escolas particulares? Que mudanças, se o Enem tem provocado mudanças no ensino das escolas particulares? Pouco antes da gente começar a conversar, a gente dizia que praticamente o terceiro ano do ensino médio hoje ele é praticamente inteiro voltado para revisão e para preparação para o Enem. Isso já é uma mudança que o Enem provocou? Não. Isso já é aqui nas escolas, só digo as escolas de Belo Horizonte, é quase que uma convenção do mercado. Algumas escolas mais tradicionais têm um programa ainda do primeiro, do segundo, do terceiro ano, mas teve uma época na década de 90 que grandes grupos educacionais estavam dominando o mercado aqui em Belo Horizonte, eles acabaram que colocaram essa dinâmica. O terceiro ano sendo revisional para conquistar alunos, né? Ou seja, o aluno se estudar aqui, ele não vai ter que pagar um pré-vestibular no ano seguinte. Fazer um curso. A estratégia do terceiro ano integrado. Foi uma estratégia mercadológica, né? E que, querendo nós, as escolas competem, elas adotaram essa estratégia, até porque, né, tem um intercâmbio de alunos, sabe? Por aí vai. Tem algumas que não adotam essa lógica. Mas eu queria só a primeira pergunta de novo, se 90 questões... Se 90 questões não seria um absurdo, na opinião dele, né, que é um absurdo, e se o senhor também concorda que 90 questões por dia é um absurdo, quantas questões você consideraria o ideal? Existem uns padrões aí de técnicas de memorização, de atenção, curva de atenção, isso aqui que está ligado a isso, né? Ao tempo que a pessoa faz a prova, ao volume de questões? Para falar a verdade, eu não sei como que eles chegaram no valor 90 questões, né? Mas, particularmente, eu também, todo ano eu faço o Enem. Eu vou, me inscrevo, faço a prova para ter as mesmas sensações que o meu aluno tem. Inclusive, no meu cartão não chegou errado, chegou correto. Eu vou fazer a prova lá acho que lá perto de casa, na Faculdade de Sassá e tal. Bom, aí o que acontece? Eu confesso, né, também tem uma questão, tem muito tempo que eu saí do ensino médio, no segundo dia, na prova de matemática, eu fiquei agarrado ali, o negócio já não estava rendendo mais e tal, mas aí eu não sei até que ponto foi uma falha minha por não estar tão bem preparado ali, né, eu não vou falar bem preparado, mas eu tive que fazer umas sinapses nervosas lá de 1998, lá, quando eu fiz meu terceiro ano. Você sentiu... Até fisicamente, a prova cansativa, sim. O cansaço, né, o primeiro dia são quase 5 horas e no segundo dia extrapola o horário de 5 horas por causa da redação. A gente até brincava lá no curso de itens lá do Enem, né, porque a prova do Enem não é questão de sorte, né, a gente até destrinchava a palavra sorte, é sabedoria, organização, resultado, trabalho e, por último, o esforço. Malhação. Vai para academia também para se preparar para o Enem. O esforço supera o talento também nesse caso, porque em várias áreas supera. Até no esporte. Claro, né? Às vezes o esforço ele supera o talento em muito. Teve jogador de futebol aí, atletas que não têm tanto talento quanto outros, mas pelo esforço conseguem vencer. Num caso como esse especificamente, uma prova em que demanda tanto tempo, tanta atenção... O esforço é fundamental nesse modelo de prova. Né? A pessoa pode ser talentosa, mas para aquele momento ela também tem que se esforçar. Naquele momento, uma pessoa talentosa ela tem que extrair o máximo das habilidades que ela teve na vida dela. Eu sei que você não é psicólogo, mas você citou uma coisa que é exatamente da pergunta que eu tinha dito anteriormente, que eu ia ler aqui, de dores do turvo.
O Vanildo Elias Marota Moreira, ele diz o seguinte, boa tarde para você também, Vanildo. Ele gostaria de saber se tem alguma dica para a ansiedade que afeta muito a filha dele. Ou se é apenas um caso para médicos. Acho que nem tanto, né? Mas na escola, os professores do ensino médio hoje já trabalham essa questão da ansiedade. Tem pessoas que têm dificuldade de sentar ali na frente da prova e se concentrar e focar só naquilo, né? Bom, na verdade, eu também não sou psicólogo, mas eu vou falar na minha concepção, o que é estresse. A minha pergunta, eu acho que é a pergunta também do Vanildo, é mais pelo contato que você tem com os seus alunos nessa preparação. Você vê na prática, né? Se você é uma questão mais prática mesmo. Você vê seus alunos ansiosos pela questão do Enem, se o Enem está gerando uma preocupação, né, de forma normal, considerada saudável, ou o pessoal realmente... Eu falo para os meninos, gente, ó, esconde da família, de vó, de tia, nessa época, última semana, assim, porque você chega na casa da sua avó, e o Enem, você está preparado? Como é que vai ser, né? Vem uma cobrança familiar, né? Às vezes até bem intencionada mesmo, bem né? intencionada, mas às vezes o menino não estava nem pensando, não estava nem estressado tanto com aquela situação, né? Um estresse que ele vai ser submetido, e tem uma cobrança tão grande, ele vai acabar, né, tendo... Ele vai levar uma carga de cobrança a mais. Uma dica de uma estudante que eu até entrevistei ontem para a matéria que saiu hoje no jornal, a Luísa do Colégio Nossa Senhora da Piedade, e ela falou que ela é muito ansiosa, ela reconhece isso, né? Além da conta, não é só o Enem que causa ansiedade nela, e ela já até procura terapia, né? Ela procura já amenizar essa ansiedade, mas uma tática que ela fez e deu certo, né, que está dando certo, é evitar rodinha de conversa sobre prova e o que estudou. Porque ela falou assim, eu chego, eu estudo, faço resumo, programo, ela é super disciplinada, super estudiosa, mas na hora que ela chega na rodinha de conversa, ela falou, olha, eu estudo quando eu estou sozinha, eu acho que eu estou preparada, eu sinto segurança, mas na hora que eu escuto alguém falando matéria disso, eu estudei aquilo outro, e aí eu penso, se eu podia ter estudado aquilo mais. Ela sente aquela pressão de que o concorrente estudou aquilo, então ela tem que ir atrás também naquilo. É meio Maria vai com as outras, né? Porque correndo atrás da concorrência, até uma psicóloga também que conversei, ela falou que um dos erros que o candidato pode cometer é pensar na concorrência, você não tem como controlar a concorrência, né? Então, ó, concentra no seu exercício, no que você estudou, não preocupa a concorrência, porque até são mais de 5 milhões de candidatos. Se você for pensar o que cada um estudou para competir com você, não sai nada na hora da prova, né? Eu acho assim, né? Por exemplo, quando a gente fez um vestibular tradicional, ali estava na mesma sala candidatos que concorriam ao mesmo curso, né? Agora não é nem não, você vai estar numa sala que você não sabe o que é seu concorrente. Então qualquer reação que a pessoa tiver do lado ali, aquilo não precisa te afetar. O que eu falei para meus alunos essa semana lá nos lugares que eu trabalho foi o seguinte, olha, vai na sexta-feira, se não for um local de prova que você conhece, faz o trajeto, estabelece um plano na hora que você vai chegar. No dia pode ter problema de chuva, pode ter problema de vendaval, pode ter problema de cair energia. Trânsito. Né? Trânsito. Às vezes você está acostumado sempre a andar de ônibus, mas no dia que é a prova do Enem, seu pai, não, vou te levar. Aí aquele mundo de carro levando. Eu lembro quando eu fui fazer o vestibular, meu pai falou, não, a segunda etapa eu vou te levar. Eu já estava super acostumado já na UFMG, mas ele queria me levar para eu ficar mais seguro, mais tranquilo e tal. Mas aí os portões eles vão abrir, eles vão fechar 1h da tarde, não é isso? Isso, eles abrem ao meio-dia, né? Fecham 1h da tarde. Tanto que o cartão de inscrição, né, de local da prova, vem orientando, né, para chegar meio-dia no local, porque 1h da tarde, deu 1h01, fechou. Então, eu recomendo, né, quem não conhece o local da prova, vai na sexta-feira, né, estabelece um horário que vai sair, pergunta para o porteiro da região como fica lá quando tem trânsito, quando tem um concurso aqui, tem um vestibular, um concurso público, como é que é, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor horário de chegar, né? As pessoas, eu acho que o local da prova sendo previamente conhecido, você já vai estar aliviando uma situação de estresse, que é a chegada, né? A entrada no portão. Uma outra coisa, pegou o caderno de provas, confere do início até o final. Gasta 5 minutos, vê lá se a questão 1 está lá, se a questão 2 está lá, se está a questão 3, a 12, a 15. Está errado? Levanta a mão. O aplicador, meu caderno está com problema. Ele automaticamente vai fazer troca. Aí não espera, já pega a prova e vai fazendo, não. Evita então, surpresas de qualquer forma. Evita surpresas, vê se estão todas as páginas, se as questões estão impressas. Então, se você se cercar, se preparar para as possíveis situações de estresse,
o instrumento ele vai ser só ali o que reflexo da sua vida escolar. E da sua capacidade de enfrentar a situação de problema. Antecipar para evitar o desgaste emocional desnecessário, né? Porque vai haver um desgaste durante a prova. Afinal de contas, a pessoa vai ficar na mesma posição durante quase físico, 5 horas, né? Que chega no esforço. Então, além de esforçar o intelecto, ela vai ter que fazer um esforço físico. Então, qualquer tipo de desgaste desnecessário antes é recomendado evitar e se preparar para evitar isso. Essas dicas que nós temos aqui respondem a uma pergunta do Dorgal, aqui de Belo Horizonte. E uma outra pergunta dele, professor, ele pergunta se você considera correto e eficiente o Enem ser a primeira etapa da Federal. Eu tinha dito aí que você concorda com o Enem como forma de avaliação, mas ele valer exclusivamente como a primeira etapa da Federal? Bom, aí tem um grande dilema, né? A gente está trabalhando com educação no sistema nacional, né? A questão toda é o seguinte: a prova do modelo Enem, combinado com a segunda etapa, ela é capaz de selecionar os melhores candidatos para aquele curso? Porque a UFMG, para quem está querendo ali os cursos mais concorridos, o candidato ele tem que ter merecido, ele tem um esforço a mais para poder chegar ali. Então, na medida que um exame nacional do ensino médio consegue discriminar, e a prova de segunda etapa também consegue discriminar essa seleção dos candidatos, eu não vejo problema em ele ser aplicado como processo seletivo, não. E não tecendo opiniões se eu preferia o que era o vestibular da UFMG, eu preferia o Enem. Na verdade, é um modelo nacional, E o governo, eu acho que, isso é o meu ponto de vista, não vou ser pró-governo não, mas o Brasil hoje tem um grande déficit educacional, está sendo um problema para o desenvolvimento econômico brasileiro, Várias organizações querem ir para o Brasil, mas falta mão de obra qualificada. E o governo até então não tinha um instrumento eficiente, vamos falar assim, para avaliar a educação nacional, para identificar quais são as lacunas mesmo que existem dentro do território brasileiro. Inclusive, eu acho que uma avaliação em campo nacional já deveria ter começado a ter sido aplicada lá para a década de 80, na década de 90, e já ter reflexo nas mudanças políticas públicas desde a reforma de Estado de 1995. A proposta inicial do Enem não era nem ser usada como vestibular, porque ele não valia... Isso. Para o aluno, ele não tinha nenhuma serventia. Para quem fazia o Enem, não tinha serventia. Sim, mera uma estatística de governo, Só para avaliar. Por exemplo, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela usa como referência, ela já adota, não sei a data, mas ela já adota como referência o Enem, como o Enem, o ENAD, outros exames, como avaliar de como é o modelo de educação no Brasil. Muitos professores lá dentro da UFMG, quando foi implantado o Enem, foram relutantes, a gente perdeu o vestibular, a gente vai perder o controle sobre a seleção dos candidatos, vai entrar qualquer um na federal, não é isso, tal. Mas ajustaram já, acho que já tiveram a primeira experiência, agora esse ano na outra experiência, acho que eles já conseguem ajustar os critérios de correção da segunda etapa, são mais criteriosos mesmo. Tá? Então, para quem for para a segunda etapa, vocês que vão para a segunda etapa, leia com atenção o edital. Particularmente, eu conheço bastante a prova de geografia, até mais que foram meus professores lá na universidade. Então, o instrumento ele fica mais seletivo, sim, porque como a primeira etapa não foi feita pela UFMG, eles ficam mais, não vou falar que a prova fica mais difícil, não, tá? A dificuldade é uma coisa, critério é outra. A prova, por exemplo, de geografia, teve gente, a prova do ano passado foi muito mais difícil. Não, a prova ela foi mais criteriosa, Por exemplo, o aluno demonstrar o conhecimento geográfico, demonstrar a sua capacidade de argumentação diante da situação problema. No mínimo, a primeira etapa universal ela é mais democrática. Tem universidades, acho que a USP adota 3 etapas, não sei. Hoje, conversando com os pró-ceitores de graduação, da UFOP, aqui da UFMG também, as duas universidades usam como recurso na primeira etapa, e eles são a favor, assim, e otimistas que isso seja tendência e que se o Enem ele for trabalhado e evoluindo da maneira que tem evoluindo, com exceção dos equívocos do ano passado e em 2009, a tendência é virar uma etapa única, com exceção de cursos que exigem habilidades específicas, por exemplo, artes cênicas, belas artes, que aí vai ter uma prova de música, de talento do concorrente, mas eles são bem a favor. Eu acho que os reitores de universidade pública também, o que acontece? Na hora que o aluno depois pegar o seu resultado, utilizar lá o SISU, o Sistema Unificado, e ele vê a possibilidade de estudar, por exemplo, na Federal de Ouro Preto, ou na Federal de São João del Rei, por exemplo,
menino fala, dependendo da condição financeira da família, a família arca, né? A família, o próprio aluno, né? Porque as instituições federais de ensino, elas têm, né, moradia universitária, tem as fundações de amparo ao aluno carente, por aí vai. Então, eu acho que hoje um aluno, ele vai acabar migrando para uma Federal de São João del Rei, por exemplo, e era uma universidade que às vezes atendia uma demanda somente regional, e às vezes pega uma demanda do estado de Minas Gerais. Né? A pessoa, até de fora, né? Até de fora. A pessoa tem gosto de falar, né, que estudou numa instituição federal de ensino, né? É bem curioso, né, que o sistema educacional brasileiro, ele durante muito tempo, ele primou assim, né, para uma educação superior de qualidade. Eu acho que muita coisa vem se perdendo, né? Mas não vou falar assim que o Enem, eu sou a favor totalmente, mas eu acho que melhorar a qualidade dos alunos nas universidades federais de ensino dos interiores e das cidades médias vão possibilitar mais núcleos de desenvolvimento regional. Eu acho que totalmente válido. Bom, perfeito. Nós estamos chegando aqui ao final desse nosso videochat. Professor, eu queria que, para a gente encerrar, você dissesse para quem está nos assistindo pela internet, o que você disse para os seus alunos na sua última aula, antes do dia do Enem. Que tipo de palavra um professor pode dizer para uma pessoa que está se preparando, que está vivendo essa ansiedade, essa expectativa, na verdade, não precisa ser necessariamente ansiedade, né? Mas o que um professor pode dizer para esse aluno, para essa pessoa que está se preparando, como um último empurrãozinho aí para ele fazer essa prova tranquilo no fim de semana? Bom, fala assim, né, na linguagem do aluno, gente, a prova aí já né? Não dá para ficar desesperado. Agora, não estudei tal tema, tal atualidade, eu vi tal colega meu estudando isso. Não, agora deixar, né? Buscar ficar relaxado mesmo, tranquilo. Amanhã acho que vai ter dicas aí de alimentação, de saúde. Eu acho que tá tranquilo mesmo. A prova, ela foi feita para medir as suas competências, as suas habilidades. A prova, ela não vai ter pegadinhas, ela tem o quê? Situações problema, né? Itens que se adequam ou itens corretos, né? Ou descritores corretos ou que se adequam. E eu acho que ela é o resultado da construção da sua vida escolar, né? Então, e não é definitivamente a última oportunidade que você vai ter de passar no vestibular. Não, né? Não é definitivamente a última oportunidade, né? Acho que para o ano de 2012, eu acho também que a prova do Enem, à medida que for mais aplicada, ela vai melhorando como instrumento avaliativo e tal. E eu acho que pode ir tranquilo, gente, para o Enem. Quem tem consciência que se preparou, vai. Quem tem consciência que não se preparou, tenha mais atenção, tenha mais esforço. Muitas questões, a gente chama de questões mudas, né? O que são questões mudas? Por exemplo, na minha área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, são questões que têm habilidade só de interpretação de gráficos, de tabela, então às vezes a própria questão te dá todos os enfoques para a resolução da situação problema, tá? Ou seja, ela não faz nenhum eixo cognitivo com outras coisas que você aprendeu na escola. É analisar um gráfico, analisar uma tabela, analisar um mapa, por aí vai. E tem muitas questões nesse nível. Por favor, não errem as questões mais simples, tá? Leiam todas as alternativas, os descritores, distratores, porque pode entrar naquela segunda categoria que eu falei, dos itens que se adequam e que não se adequam. Né? E lembrar que a questão fácil, né, vamos colocar com menor nível de discriminação, é obrigatório acertar, porque ela pode, se você erra e acerta a mais difícil, pode jogar o peso da sua nota difícil, da sua questão de para baixo. E uma outra coisa, né? Eu não falei sobre questões quando são anuladas, né? Os alunos ficam muito ansiosos, não, tal questão estava errada, não sei o que e tal. Olha, o sistema, ele é perfeito. Quando ele vê que a maioria dos candidatos marcou lá para a letra B e a questão era a letra C, eles vão identificar, olha, esse item, essa questão teve um problema. Qual que foi o problema? Então, eu não posso atribuir essa mesma nota, né, se vários candidatos foram levados a outra questão, tá? Então, é isso, né? Não fica preocupado se você errou uma questão difícil, que às vezes a questão ela teve problema. O problema todo é que a gente não sabe, assim, eu também particularmente, esse modelo de TRI é um modelo matemático muito complexo, né? Até por isso que os resultados do Enem eles demoram para ser divulgados. Né? Ele só foi possível ser aplicado a partir, né, do desenvolvimento das tecnologias da comunicação, da interligação, né, das redes informacionais e por aí vai, os processadores. Então, o que acontece? É um modelo que eu deixo a dica não só para os alunos, né, mas para os professores. Eu acho que se a gente trabalha com o terceiro ano do ensino médio, se a gente trabalha com pré-vestibular, ou mesmo, né, não só terceiro ano pré-vestibular, mas a construção de uma vida escolar, e essa construção, ao final, vai ter, além disso, não só uma avaliação para a vida, mas uma avaliação para uma prova. Porque eu acho que a educação não é só para a gente fazer a prova do Enem, né, é para a vida como um todo. Claro. Né? E se vocês, eu acho que
O menino pode ser trabalhado com competências, com habilidades lá do que ele era pequenininho, né? Por exemplo, lá no primeiro ano, na fase de alfabetização e tal. Eu acho que o processo educacional, ele tem que, né, os professores, eles têm que, eu acho que tem que ter maior, né, isonomia entre a classe de professores. Um professor de terceiro ano, ele não tem mais responsabilidade que um professor de quinta série ou de sexta série, não. É uma questão de modernização, né? Eu acho que a pessoa precisa se modernizar. E até, por exemplo, eu não sei, aqui no Brasil ainda tem, né, diferenças salariais entre os níveis educacionais, mas eu acredito, né, que a importância do professor da educação básica é tão importante, é muito mais legítima, né, estar na educação básica do que um professor, às vezes, da educação superior, né. Eu queria que a educação brasileira fosse para uma perspectiva mais igualitária entre os professores, até mais para motivar a nossa classe aí, diante de todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado com o mercado. Acho que é isso. Muito obrigado, então. Obrigado, professor Adriano. Obrigado, Fernanda, pela presença. Eu Obrigado agradeço. ao internauta que acompanhou conosco aqui esse Adriano. videochat. Amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos ter um outro bate-papo aqui. Vamos trazer um nutricionista para dar dicas sobre alimentação, sobre saúde, sobre como você deve se portar nesses 2 últimos dias que faltam para o início das provas do Enem. Muito obrigado. As perguntas foram muitas, não deu para ler todas, mas o que for possível aqui a gente vai encaminhar para o professor para que ele mande as respostas para os e-mails que foram cadastrados junto com as perguntas. Muito obrigado, uma boa tarde para todos.